Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 17 de outubro de 2022. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, 29º domingo do tempo comum. No Evangelho, Jesus conta uma parábola, e diz o texto, para mostrar aos discípulos a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Vamos meditar sobre como podemos perseverar na vida de oração. Bora refletir. Para minha reflexão, eu vou dar 5 orientações para perseverar na oração. Mas antes de falar sobre elas, vamos entender o contexto. A primeira leitura de ontem do livro do Êxodo conta a história da luta do povo de Israel, povo de Deus, contra um outro povo chamado de Amalecitas, e que Moisés teria subido numa montanha e pedido a Deus que Israel vencesse. Enquanto Moisés estava com as mãos erguidas para o céu, enquanto Moisés estava ali a rezar, Israel vencia. E quando ele abaixava as mãos, o povo de Israel perdia, que é uma metáfora de que a vitória vem com a oração e perdemos quando nós não rezamos. Diz o texto que Moisés ficou com os braços cansados e então ajudaram Moisés, colocaram uma pedra para ele se sentar, depois outras duas personagens, Arão e Hur, cada um sustentou um dos seus braços para que Moisés perseverasse. Então veja, ninguém persevera sozinho e a gente precisa de alguns recursos para continuar rezando e não deixar nossos braços se abaixarem, porque os braços se cansam. E Jesus mesmo disse no Evangelho que era preciso perseverar na oração, rezar sempre e nunca desistir. Então a pergunta que me guia é essa: como não desistir se os meus braços se cansam? Como rezar sempre se nem sempre estou disposto? Agora sim, vamos lá para 5 orientações ou 5 caminhos para rezarmos de modo perseverante. A primeira coisa é tomar cuidado com a postura do corpo. Diz a primeira leitura que a primeira coisa que fizeram para ajudar Moisés a perseverar na oração, colocaram uma pedra para que ele se sentasse. De modo geral, nós rezamos sentados ou de joelhos. Mas existem outras formas de rezar e eu destacaria, sobretudo, a oração em pé. Então vamos colocar assim, a oração sentado, de joelho e em pé. Eu não preciso rezar sempre na mesma postura. Eu vou rezar conforme a necessidade do momento. Então, vamos a alguns exemplos. Eu vou lá na missa do Santíssimo, e daí chega o momento que o padre expõe o Santíssimo Sacramento no ostensório e eu me ajoelho. Quando eu me ajoelho, a minha alma se ajoelha comigo. Ajoelhar-se é uma postura excelente para rezar, porque ajuda a inclinar o coração. Porém, pode ser que depois de um certo tempo de joelhos, eu comece a ficar incomodado, comece a doer o meu joelho. E daí, ao invés de eu prestar atenção em Deus e na oração, eu começo a prestar atenção naquela dor que eu estou sentindo. Nesse caso, é melhor então que a gente não fique de joelhos. Fique de joelhos o tempo que você conseguir rezar. Já não está mais conseguindo rezar? Está doendo? Está incomodando? Está estranho? Então você se senta ou fica em pé. A postura de sentado é a postura mais, vamos dizer assim, indicada para a oração. Em que sentido? No sentido de que a gente consegue ficar mais tempo sentado sem incômodo. Por isso a gente pode ficar também mais tempo rezando. Então é muito comum que as pessoas vão à igreja, sobretudo fora do horário de missa, se sentem lá no banco e fiquem rezando o seu terço, lendo o seu livro, meditando a palavra de Deus. E até em casa, seja no sofá da sala,
Tem pessoas que têm uma espécie de altar ou oratório na sua casa e colocam na frente desse oratório uma cadeirinha ou até uma poltrona para poder rezar. Tá ótimo. A única regra que eu diria que é importante orientar o nosso agir a respeito da oração sentada é assim: não pode ser nem confortável demais, nem desconfortável demais. Se for muito confortável, a gente relaxa e não reza, né? Vai ficando cansado ou dá sono. E se for desconfortável demais, a gente não consegue rezar porque também o incômodo toma conta. Então é bom que seja uma cadeira ou um banco que me dê uma boa postura corporal ali, não me deixe desengonçado, mas que também não me deixe assim com a sensação de que está na hora da soneca. E a oração em pé? A oração em pé é boa, sobretudo quando a gente não está muito disposto, quando o corpo já está muito quebrado, desgastado, ou quando a gente está com sono. Era muito comum ver os padres mais velhos rezarem em pé à noite. Eles pegavam o seu breviário, que era um livro de orações deles, e eles ficavam rezando andando no corredor de casa, ou às vezes andando no próprio quarto mesmo, de um lado para o outro, mas em pé para não dormir. Então a questão é a seguinte: para você durar na oração, veja qual é a postura mais adequada para aquele momento que você vai rezar. Se você for rezar por bastante tempo, talvez sentado seja melhor. Se você for fazer uma oração mais breve, de joelhos pode ser bastante intenso e importante. Se você está com sono, reza em pé. O importante também é não ficar o tempo todo trocando de posição. Então, escolha a posição mais adequada para a sua disposição e para o tempo que você vai rezar e vai até o fim ali na oração. A segunda dica é sustentar os braços. Então, a gente viu que Arão e Ur levantaram, seguraram os braços de Moisés. Então, eu quero dar aqui a segunda e a terceira dica, assim. A gente precisa ter amigos espirituais. E os amigos espirituais são os amigos da terra, mas também os amigos do céu. Os amigos da terra são as pessoas que creem em Deus, que buscam uma vida de oração, que têm uma vida cristã, mais do que ser uma pessoa com carinha de piedoso, que a carinha de piedoso engana, é uma pessoa que tem vida cristã. Você vê que ela se esforça para ser melhor, que ela luta para seguir Jesus, que ela reza, que ela vai na missa, enfim, uma pessoa que tem uma vida exemplar de fé. Essas pessoas podem ser nossos amigos espirituais. Nem sempre o amigo espiritual é o amigo do peito, vamos dizer assim. Pode ser que você tenha o seu melhor amigo, que nem seja uma pessoa muito de igreja e tal, e tudo bem. Ele tem o tempo dele, o caminho dele. Não precisa deixar de ser amigo dele por isso. Mas o amigo de fé exige um pouco mais. Então, precisa ser alguém que realmente esteja no discipulado de Jesus. E como eu dizia, às vezes não precisa nem ser o grande amigo. Às vezes é um colega de trabalho, ou de escola, ou alguém lá da comunidade que a gente frequenta, que a gente até não é super amigo, mas a gente tem uma relação amistosa e aquela pessoa nos inspira, nos motiva e nos ajuda a viver com Deus. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é o nosso amigo espiritual. A gente tem amigo para tanta coisa, né? Amigo de bar, amigo de festa, amigo de trabalho, amigo de infância. Mas quem são os nossos amigos de fé? É bom tê-los porque eles ajudam a gente a levantar o braço para o céu. A terceira dica também nessa linha é ter os amigos espirituais no céu. Quem são? São os santos e as santas de Deus. É importante que a gente tenha um santo padroeiro. Para começar, qual é a paróquia que você frequenta e qual é o santo da igreja que você frequenta? Conheça a vida dele, porque aquele santo não é só o dono da casa, ele é também o pai ou a mãe espiritual daquela igreja. Por exemplo, né, eu sou ali da igreja Santa Teresinha. Então, Santa Teresinha é a cuidadora espiritual daquele santuário. E quando a gente vai rezar lá, Santa Teresinha intercede por nós, porque a ela foi confiado o cuidado daquela igreja.
Então conheça o santo da sua paróquia, da sua igreja. Mas além disso, veja talvez um santo com quem você se identifique mais. São Francisco, Santo Antônio, São Benedito, Santa Teresinha, São João da Cruz, um santo da antiguidade, um santo mais moderno, né? Pode ser aí Madre Teresa, né? Tem uma vida exemplar, né? Carlo Acutis, que está aí nesse caminho. Enfim, importante é você ter alguém no céu que seja o seu intercessor, o seu, vamos chamar assim, padrinho na fé ou madrinha na fé, que vai te ajudar lá do céu com intercessão, mas que vai te ajudar aqui na terra porque você conhece a vida dele e a vida dele te inspira. Um quarto conselho é usar a palavra de Deus na oração. Daí vem a segunda leitura de ontem de São Paulo a Timóteo, que ele fala que a escritura é inspirada por Deus e é útil para muitas coisas, para ensinar, para corrigir, para educar na justiça, para fazer o homem ser perfeito, para qualificar para toda boa obra, e vem um monte de efeitos que nasce das Sagradas Escrituras. A nossa igreja, nosso catecismo ensina assim: quando nós rezamos, oramos, nós falamos a Deus. E quando lemos a Bíblia, Deus fala a nós. Muitas pessoas estão à procura de uma resposta de Deus ou uma palavra de Deus para a sua vida, mas não abrem a Bíblia. A Bíblia de católico, com frequência, é uma Bíblia pouco usada. Você vai abrir as páginas estão até grudadas. Ou às vezes fica lá aberta no Salmo do Bom Pastor a vida inteira, a página fica até marrom de poeira. Nenhuma outra página é aberta. A Bíblia é cheia de ditos de sabedoria, de luzes para o caminho, de indicações práticas para o viver. São muitos livros e toda uma história de salvação ali. Então, assim, além dos seus livros de devoção, de novena, de santo, leve também a Bíblia para a sua oração. Para quem já tem a Bíblia lá na estante, abra a Bíblia em outras páginas. Para quem tem um oratório, deixa a Bíblia lá junto. E sempre antes ou no final, no começo ou no final da sua oração, leia um trechinho da palavra de Deus. Deixe que Deus fale um pouco para você pela Escritura. Não fique esperando que a resposta venha só com sinais. Há sinais que já foram dados e estão na palavra. Então é importante rezar com a Bíblia. E um último conselho tem a ver com a fé, fortalecer a fé. No finalzinho do Evangelho, depois que Jesus conta a parábola para perseverar na oração, da mulher que é insistente e que o juiz dá ganho de causa para ela por insistência, Jesus fala assim: mas será que o Filho do Homem vai encontrar fé quando voltar sobre a terra? Então a oração tem a ver com a fé. Quando a nossa fé está forte, quando a nossa fé está animada, a oração também é perseverante. Então existe uma coisa chamada ato de fé. Ato de fé é um jeito de, com oração, fortalecer a própria fé e a própria oração. Os manuais antigos de oração tinha muito isso. Os mais novos, infelizmente, estão deixando isso de lado. O ato de fé é bem simples. Você pode usar palavras ou apenas os seus sentimentos, pode ser um texto pronto, pode ser espontâneo, pode ser grande ou pode ser breve. Vou dar um exemplo de um ato de fé breve. Aquela frase: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Quando a gente reza isso com devoção, com o coração, essa frase se torna um ato de fé. Eu estou confirmando a minha fé e, ao mesmo tempo, eu estou abrindo espaço para que Deus renove a minha fé. Então, se você quer perseverar na oração, além das suas orações cotidianas, Pai Nosso, Ave Maria, seus pedidos, a sua conversa com Deus, procure fazer mais atos de fé. Pode ser essa frase, pode rezar o creio em Deus Pai, é um ato de fé. Ou você pode usar suas próprias palavras. Meu Senhor, eu creio que estás comigo, mas ajuda-me a ver a tua presença. Olha, fui espontâneo e fiz um ato de fé. Então, vou resumir aqui as minhas 5 orientações para perseverar na oração. A primeira é cuidar com a postura do corpo.
A segunda, ter amigos espirituais na terra. Terceira, ter amigos espirituais no céu, conhecer a vida dos santos e pedir a intercessão deles. Quarta, rezar com a Bíblia, porque a Bíblia é voz de Deus na oração. E quinto, fazer atos de fé para renovar sempre a nossa fé em Deus. Nós estamos começando mais uma semana. Eu gostaria de propor o seguinte exercício espiritual. Escolha uma ou duas dessas 5 orientações que nós conversamos hoje aqui para perseverar na oração. Veja qual faz mais sentido na sua vida espiritual e procure aplicá-la durante essa semana. Talvez assim você consiga fortalecer a sua fé e ter mais fôlego na sua vida de oração. Desejo uma boa semana, que Deus abençoe muito e até semana que vem com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!